Olá, meus queridos alunos, espero que estejam todos muito bem, você e seus familiares. É, Muita calma e serenidade nesse momento de grandes mudanças. Importante é manter aí o equilíbrio e ajudar as pessoas, principalmente, né, dando conforto àqueles que nós amamos e o vovô, a vovó, o papai e a mamãe, que são os mais velhos, grupo de risco e, portanto, devem estar bem tensos com toda a situação. Então, dê bastante atenção, tenha muita calma com eles. Se você está longe, liga, faz uma chamada de vídeo no WhatsApp, com certeza isso vai alegrá-los muito. Em relação à nossa disciplina, eu gostaria de primeiramente pedir desculpa pela demora em encaminhar o material, esse material. Eu fiz muita questão de querer gravar uma videoaula, dada a peculiaridade da nossa disciplina. E tive que aprender novas ferramentas, entretanto, demorei para aprender a manuseá-la, né, razoavelmente. Então, demorou um tempo entre tudo isso daí. Sem contar que eu tenho várias disciplinas, vários cursos, então acabou me sobrecarregando bastante. Mas agora nós vamos manter uma sequência, não vamos ter mais problema não. Se eventualmente alguém tiver alguma dica para dar sobre a qualidade do curso, sobre a própria aula, mande um e-mail para mim, estou sempre aberto. Provavelmente alguns de vocês dominam essa ferramenta muito melhor do que eu, né? Eu estou usando aqui o software OBS Studio, o pessoal mais jovem, principalmente quem gosta de jogar videogame, gravar, né, usa bastante. Então estou aberto aí para as contribuições. Em relação ao nosso conteúdo, então aqui está o slide, né, com os principais tópicos que nós vamos tratar. Eu comecei discutindo com vocês o tópico 1, formulação da teoria e hipótese nas primeiras aulas. Então, qual era a ideia lá? Vamos relembrar rapidamente, né? Que a gente quer, no final das contas, num curso de introdução à econometria, transformar numa linguagem matemática e estatística a relação entre as variáveis. E por que isso? Porque ao longo do curso, né, da nossa formação, a gente aprende várias teorias, as mais diversas disciplinas, só que a gente sabe como as variáveis estão relacionadas, né, o sentido delas, quando uma mexe, qual sentido da outra vai, se aumenta, se cai, mas nós não sabemos o tempo que demora para ter esses efeitos e não conseguimos mensurar esses efeitos, não sabemos o impacto, né? Então imagine, o preço do produto aumenta, a demanda vai cair, ok, mas quanto tempo vai demorar para cair? Quanto vai cair? Isso que eu quero saber. E a econometria vem para transformar em números a relação teórica entre essas variáveis. É o que todo cientista quer. Por quê? Com isso, nós vimos que você consegue fazer previsão, você consegue fazer avaliação de política pública, ver se realmente uma variável está afetando a outra, se está, quanto. Né? Então, guiar determinadas políticas, né, econômica, pública, estratégia de empresarial. Então, é extremamente importante, é uma ferramenta poderosíssima. E depois, nas primeiras aulas de discutir o campo da econometria, o conceito dela, enfim, tudo isso, a gente começamos a discutir a questão da formulação da teoria e da hipótese, como é importante para quando você quer fazer essa modelagem econométrica. Então, você tem que partir sempre, né, o seu modelo inicialmente, de uma literatura teórica. Alguém que já estudou, falou sobre a relação entre aquelas variáveis. Por quê? Ela que vai te guiar para identificar quem é a variável dependente, que vai ser influenciada, e quem são as variáveis independentes, que vão estar explicando essa variável dependente. Falei os sinônimos dessas variáveis, variável dependente chama endógena também, explicativa, variável independente chama exógena, variável. Perdão, voltando aqui, a variável dependente chama também endógena ou explicada, e tem outros nomes também. E a variável independente chama variável exógena, variável explicativa, entre outros nomes, tá? Então, lembra que vamos ter sempre uma única variável dependente e podemos ter uma ou mais variáveis independentes. Tá? E quem vai definir para a gente isso daí é o nosso conhecimento prévio amparado na literatura. Tá? Isso na econometria clássica. Existe uma econometria aí mais avançada de pós-graduação, que chama econometria teórica de abordagem inglesa, que ela não considera e não é necessária a teoria
para definir qual é a variável dependente e as independentes, ou seja, a relação de causa e efeito. Mas nós não estamos ainda nesse nível, então, na econometria clássica, que é da graduação, nós temos que estar sempre amparado na teoria. Além do que, a teoria também vai nos informar, além disso, os sinais esperados na relação dessas variáveis, se é positivo ou se é negativo. Então, a teoria diz para mim que quando aumenta o preço, a quantidade demandada tende a cair. Então, eu espero um sinal negativo, tá? No coeficiente dessa variável, que vai mostrar isso para a gente. Né? Tá falando que quando aumenta a renda, o consumo tende a aumentar. Então, a teoria está me falando que a relação é positiva dessas variáveis, então eu estou esperando um sinal positivo, tá bem? Então, a teoria é extremamente importante sobre isso daí, fizemos exercícios, tivemos uma aula só sobre isso daí, lembram? Depois eu pulei para o tópico 4, do 1 para o 4. Discuti lá fontes de dados, tipos de dados, e uma série de informações relacionadas aos dados, né? Esses dados são de série temporal, de corte, de painel, se é variável quantitativa, qualitativa, se é quantitativa nominal, ordinal, qualitativa discreta ou contínua, isso aí tudo vocês viram em estatística, então foi muito rápido. Aprender. E aí, nesse tópico 4, discutimos uma análise preliminar das variáveis, quando vamos estudar. Então, antes de rodar o modelo econométrico, a gente faz uma análise preliminar. Nós vimos duas, que é o gráfico de dispersão e o coeficiente de correlação. Tá? Para que a gente faz essas duas? Para verificar, né, pelo gráfico de dispersão visualmente e pelo coeficiente de correlação numericamente, se as variáveis que nós estamos estudando, né, a variável dependente e cada uma das variáveis independente, tem uma correlação forte ou fraca. Para a gente, quanto mais forte, melhor. Tá? Muito fraca não é muito bom depois a gente fazer um modelo econométrico. A associação delas está muito fraca. E se for muito próximo de zero, nem é possível fazer a modelagem. Embora o software vai achar um número lá quando a gente fazer o modelo econométrico. Mas se eventualmente nós formos fazer vários testes, vamos ver que vamos encontrar vários problemas e aquelas informações não vão ter o grau de confiança desejado. Então, estudamos bastante isso daí. Então, só relembrando brevemente, o coeficiente de correlação a gente aprendeu a calcular na mão, em vários softwares, né? O gráfico de dispersão também aprendemos a fazer isso nos softwares, né? E o gráfico de dispersão ele traz uma informação a mais que o coeficiente de correlação. Por quê? Porque ele permite que a gente veja visualmente, além da associação das variáveis, se é forte ou fraca, ele permite a gente também identificar a forma funcional que essas variáveis parecem estar relacionadas. Se é uma forma linear, se é uma forma segundo grau, se é uma forma cúbica ou exponencial, enfim. E isso é importante depois para a gente na hora de modelar esses dados. Lembre que eu falei que a forma funcional ela é importantíssima para você poder colocar numa linguagem matemática e estatística os dados. É como se você você tem que saber a doença que o paciente tem para poder dar o remédio apropriado. Se o cara está com infecção, eu disse, você tem que dar antibiótico. Se o cara está com inflamação, você tem que dar anti-inflamatório. Então você vai plotar os dados no gráfico de dispersão. Se parece ter uma forma linear, você tem que usar uma função linear, polinomial de primeiro grau. Se parece ter uma relação cúbica, você tem que usar uma função polinomial de terceiro grau, né, cúbica. Se parece ter uma relação exponencial, você tem que usar uma função exponencial. Se eventualmente você usar a forma funcional inadequado, né, seus dados não vão estar sendo modelados da forma mais adequada possível. E aí, possivelmente, tudo aquilo que você encontrar não vai ter a confiança desejada. E o nível de erro, caso você for fazer uma previsão, vai ser altíssimo. E se você for extrapolar aquelas informações da sua amostra para a população, você não vai poder confiar nas informações que você encontrou, tá bem? Então lembre de tudo isso daí. Fizemos bastante exercícios práticos e manuais, né? Manual, inclusive vocês entregaram uma lista para mim sobre isso daí, tá? Agora eu vou dar um pause aqui e vou gravar um novo vídeo para não ficar muito pesado. Então vamos lá, aguarda aí. Vamos para o próximo vídeo.